E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês devem ter visto pelo título do vídeo que a gente vai falar sobre o episódio 3 de Sarazanmai. E eu sei que esse vídeo demorou um pouco, mas é que a gente teve... Saiu aí uma legenda em espanhol, português, whatever, de Aribu, do segundo OVA, eu precisava fazer vídeo sobre isso. Também saiu um anúncio da adaptação de Saezuru, que é uma obra que eu gosto demais e eu também precisava de fazer vídeo sobre isso. E como o resto da minha rotina ainda envolve obrigações pessoais, eu ainda tenho um trabalho principal, além de fazer os vídeos e tudo mais, então eu precisei me reorganizar e acabou que esse vídeo está saindo muito tarde, mas eu prometo que a partir dessa quinta-feira, quando sair o quarto episódio, a gente vai ter aí no máximo um ou dois dias de atraso pela saída do episódio e pro vídeo aqui no canal, pra gente poder continuar acompanhando e discutindo os novos episódios desse anime que é provavelmente o anime não yaoi, mais yaoi que existe, porque a gente tem aí como foco do terceiro episódio a paixão, o amor que o Enta sente pelo Kazuki, o melhor amigo dele, e que é o grande segredo vergonhoso dele. Então, depois de no último episódio o Enta ter roubado um beijo do Kazuki desacordado, o Kazuki acorda naquele momento e o Enta se faz completamente desentendido, finge que nada aconteceu, porque ele ainda não está pronto para revelar o que ele sente pelo Kazuki. Todo esse episódio então gira em torno de namorado, que lá no Japão eles usam o termo kisu, que também está vinculado a um peixe. Eu não entendo muito de peixe, então não sei se a gente tem um peixe chamado namorado aqui, mas lá basicamente existe essa confusão direta entre namorado relacionamento e namorado peixe, que começa logo na casa do Enta, quando a irmã dele então fala sobre ter namorados pro jantar, e na real ela tá falando do peixe porque ela agora namora o dono de uma peixaria e ela tá se preparando para ir pescar com ele no encontro deles esse dia. E se não bastasse essa confusão envolvendo a irmã do Enta, a palavra do dia para selfie do dia da Sarah-chan é namorado. O Enta, quando vê aquilo, fica completamente atordoado porque ele entende como a selfie do dia ser com um namorado mesmo, uma pessoa, só que na real provavelmente é o peixe, então essa confusão acontece durante todo o episódio. O Kazuki fica desesperado ao ver que a peixaria está fechada, então ele não vai conseguir fazer a selfie do dia para mandar pro Haruka. Enquanto isso o Enta tá conversando com o Haruka, jogando ali em baralho com ele, e eles falam sobre o Kazuki, e o Haruka fala que o Kazuki ele não é o mesmo desde que ele parou de jogar futebol, e aquilo deixa o Enta preocupado porque ele percebe então que o Kazuki já não é o mesmo pro Haruka também. Ele fica preocupado em saber que o melhor amigo dele, a dupla de ouro dele de quando eles eram crianças, jogaram juntos desde sempre, já não é o mesmo. O Haruka inclusive fala que ele queria que o irmão dele voltasse a jogar futebol para ver se ele voltava a ser alegre como antes. Isso acaba deixando o Enta decidido a conseguir um dos pratos dos desejos, para usar esse prato para trazer a felicidade do Kazuki de novo. A confusão então fica enorme quando a gente percebe que o Enta ele tá tendo imaginações, alucinações com o Kazuki. A primeira delas acontece quando ele está pensando sobre o que ele conversou com o Haruka e ele imagina, ou ele vê teoricamente, o Kazuki vindo na direção dele, dizendo que ele é muito importante, que eles vão ser a dupla de ouro pra sempre. E tudo isso é lindo na imaginação do Enta, só que depois meio que quando ele cai na real, ele vê que aquela pessoa na real é a irmã dele e ela tá preocupada com o namorado que não apareceu e tudo mais. E aquela confusão na cabeça do Enta vai se repetir mais algumas vezes. O Enta então, ele continua a caminhar pela cidade e ele vai parar num local onde tem algumas traves e é onde ele e o Kazuki costumavam treinar. Só que agora tem outros dois rapazes lá. E o Enta briga com eles, ele se impõe aquilo dizendo que os rapazes não podem usar aquele espaço porque aquele espaço é dele e do Kazuki. Enquanto tudo isso acontece com o Enta, um homem está sendo responsabilizado pelo sumiço de várias mulheres. Ele aparentemente é uma espécie de estelionatário que namora garotas e ele então depois acaba levando elas a cometerem suicídio para ficar com o dinheiro delas. E a gente vai ver então mais uma vez o Reo e o Mabu naquela dança deles para extrair o desejo aparentemente desse homem,
que parece ser um tal homem que vende peixes, que tem uma peixaria. E a gente começa a vincular que aparentemente o responsável é o mesmo namorado da irmã do Enta. Quem aparece então para salvar o Enta, porque ele acaba se metendo numa briga com os dois meninos que tentavam usar o espaço que ele treinava com o Kazuki, é aparentemente o Kazuki. Só que a gente vai descobrir que é mais uma das visões do Enta. E naquela visão ele vê um Kazuki super heróico salvando ele, dizendo que eles vão ser a dupla de ouro para sempre. Mas na real é o Kuji, que fala ainda que ele simplesmente apareceu e os caras foram embora com medo. O Enta conta pro Kuji como se sente e que ele acredita que nesse ritmo o Kazuki nunca mais vai voltar a jogar futebol e nunca mais vai ser o mesmo, porque ele mudou com o Haruka também. Ele diz então que ele quer o prato do desejo para dar o prato do desejo pro Kazuki para conseguirem realizar os desejos dele e ele voltar a ser uma pessoa feliz, voltarem a ser a dupla de ouro, só que o Kuji já avisa que não vai deixar eles ficarem com os pratos. E do nada, por toda a cidade, noivas voadoras começam a surgir. A gente já sabe que é algum dos zumbis que está envolvido naquilo, como foram com caixas e gatos voando, só que de repente agora são mulheres voando vestidas de noiva. O Kuji, o Kazuki e o Enta encontram com o Kepi, e o Enta, ele vê a irmã dele naquela situação, e também agora com essa vontade dele de conseguir um dos pratos, eles se juntam, ele impede pro Kepi então extrair o Shirikodama dele para transformar ele em capa. Então a gente vai ter a luta padrão de sempre naquela escuridão, aquele cenário muito bonito. E agora a gente tem um zumbi com uma cabeça de um peixe enorme. Só que dessa vez o que muda um pouco é que o protagonista, tanto da parte de música que a gente tem sempre, e quanto das cenas de batalha, quem extrai o Shirikodama do zumbi é o Enta. Dessa vez o Enta tá à frente de tudo, tá no meio da luta, ele é o foco de todo o momento. E ele que extrai o Shirikodama do zumbi, e também é dele que a gente vai ver o Sarazanmai, a gente vai ver o desejo vergonhoso dele exposto. E o desejo dele que acaba sendo exposto, então, é o beijo que ele deu no Kazuki. E aquilo é muito surpreendente para todos eles, e ele fica simplesmente desesperado. Na cidade, o homem que então foi namorado da irmã do Enta, o homem que vendia peixes e tudo mais, ele meio que é apagado de toda a história, e a gente vê meio que como... a gente começa a observar como isso funciona um pouco. Aparentemente, quando esses personagens surgem, têm os seus desejos extraídos, se tornam zumbi, depois eles são aparentemente apagados da história. Isso é uma coisa bastante curiosa, porque parece que depois que ele é apagado, por exemplo, da foto que ele tem com a irmã do Enta, ela meio que esquece dele. Também a gente vê o Rel e o Mabu se reportando a alguém, é uma voz que fala com eles e tá meio que repreendendo eles porque o nível de energia tem baixado, a quantidade de energia que eles capturam tem baixado. Então eu consigo fazer um vínculo muito engraçado aqui, que eu acho que o Rel e o Mabu eles representam muito do que era a equipe Rocket em Pokémon. Eu acredito realmente que eles sejam quem esteja causando, meio que de uma forma inevitável eles acabem sendo os vilões da situação. E é muito interessante ver isso, porque agora a coisa começa a se desenhar melhor. Aparentemente a organização ou a pessoa para quem eles trabalham vai começar a aparecer mais, e a gente está vendo aí então pela primeira vez eles se reportando a alguém, eles sendo repreendidos e preocupados com isso. Quando eles voltam ao normal, os meninos eles estão falando sobre as informações, o segredo que vazou do Enta. O Kazuki, ele acredita que aquilo foi uma brincadeira, que o pessoal do time de futebol mandou ele fazer aquilo, então ele parece não levar muito a sério os sentimentos do Enta. E logo o Enta, então, se imagina se declarando e sendo retribuído pelo Kazuki, só que logo aquilo a gente vai perceber que é uma imaginação dele, que nada daquilo aconteceu. Inclusive, em uma cena muito cômica, que como qualquer episódio de Sarazanmai, ele é carregado de cenas cômicas, a gente vê o Kepi roubando o beijo dele, então ele começa a apontar, é bem divertido esse final. Só que é um segredo, é uma coisa muito séria, que precisa ser construída de uma forma séria. Eu realmente queria que eles construíssem de forma concreta e bem embasada esse relacionamento, esse interesse do Enta com o Kazuki. Eles têm episódios para fazer isso ainda, eu acho que tem 11 episódios para Sarazanmai, então a gente tem 8 episódios pela frente para eles construírem isso, para que não se perca também, porque eu acho que é um contexto muito interessante de desenvolver dentro da história, dentro do enredo de Sarazanmai.
mas ainda continua sendo muito imprevisível, porque eles podem acabar transformando isso no que foi o Chorango e o Quito, por exemplo, que na real era apenas uma atração diferente. Aqui pode acabar sendo apenas uma amizade, ele perceber isso. Mas eu espero realmente que eles tratem como amor e como relacionamento, mas isso continua sendo muito imprevisível. Então na última cena do episódio, depois do encerramento, a gente vai ver o Enta conversando com o Haruka mais uma vez. Só que ele tá muito triste e decidido a desistir. Ele decide que ele não vai mais se meter na vida do Kazuki. Se o Kazuki não quiser mais jogar futebol, tudo bem. E ele também desistiu de expor os seus reais sentimentos pro Kazuki, porque ele acredita que nunca vai conseguir, nunca vai ter coragem de fazer isso. O Haruka então entrega pra ele uma pulseirinha de miçangas, que é uma coisa que eles usam no time de futebol, aparentemente. É meio que um elo que eles têm, e o Enta tem guardado a pulseirinha do Kazuki esse tempo todo. Só que o Haruka disse que uma vez, quando o Kazuki jogou fora essa pulseirinha, ele guardou e ele entrega pro Enta e pede pro Enta um dia entregar pro Kazuki. Ele diz então que acredita que vai ser mais fácil pro Enta entregar, porque ele nunca vai conseguir correr atrás do Kazuki, ele não vai conseguir seguir o Kazuki. Então fica claro o porquê do Kazuki ser tão dedicado ao irmão dele. O irmão dele, eu não sei se ele é doente ou se ele é paraplégico, o que exatamente que ele é, mas ele tá em um hospital, que é onde o Enta foi visitar ele. A gente vai ver depois quando a imagem fica mais, ela é distanciada, fica bem panorâmica. E também ele usa cadeira de rodas, então a gente vê que aparentemente toda a dedicação do Kazuki com o irmão dele é levada pelo fato do irmão dele ser doente ou ter algum tipo de problema. E eu acredito que seja justamente isso, é o irmão mais velho querendo entregar toda a alegria pro irmão dele que já tem tantos problemas na vida, porque ainda é uma criança, ele ainda é muito novo, e aparentemente o Kazuki faz tudo que faz pelo irmão dele por causa disso. Então é isso, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual é a sua expectativa para eles desenvolverem o relacionamento do Enta com o Kazuki, e também como eles vão desenvolver daqui pra frente esse segredo que foi revelado sobre o irmão do Kazuki, sobre o Haruka, sobre o fato dele andar de cadeira de rodas, ele ser doente. Porque é uma coisa que eles podem estragar com tudo, assim como o relacionamento do Enta e do Kazuki, é coisas que eles podem acabar estragando todo o anime. Eu tenho grandes expectativas para a forma como eles vão desenvolver isso. São duas histórias muito boas. É claro que parece que são poucos episódios para isso, mas eu acho que nesses 8 episódios que ainda faltam, eles podem construir isso de uma forma bem concreta, bem interessante, porque o enredo do anime, ele é aberto a isso. Ele é um enredo completamente estranho, diferente de tudo que a gente já viu e que pode realmente funcionar com essas duas histórias. E isso que a gente ainda tem que saber, quais são as reais histórias, a gente já sabe um pouco, mas quais são os reais objetivos, qual é a história da família do Kuji. Isso ainda é uma coisa que a gente tem que saber para ver como, dentro desse contexto do universo do Shirikodama, dos desejos vergonhosos, eles vão desenvolver os problemas desses personagens todos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, porque o like ele me ajuda muito a crescer no YouTube. Me segue nas redes sociais, o Twitter e o Instagram, eu sou @gutonunos2. Como eu digo sempre, eu tô tentando ser mais ativo lá, eu tô tentando ser uma pessoa mais divertida. No meu Twitter você vai poder falar comigo facilmente o dia todo. Se é novo por aqui, se inscreva no canal para ficar por dentro das análises dos próximos episódios. A gente tem mais vídeos de outros temas vindo por aí. Tem vídeo de BL, Shonen, Shoujo, tem todo tipo de anime que eu quiser falar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.